E aí, meus amigos, hoje tem polêmica, hein? Por que trabalhar demais está prejudicando a vida de líderes e só aumentando a procrastinação? Mas até que ponto vocês estão fazendo ou estão se mantendo ocupados? Sejam bem-vindos ao podcast Arruma Sua Cama. Eu sou o Gian, sou Master Coach, mentor em carreiras. E nesse podcast falo sobre como transformar líderes em profissionais de alta performance, superando a procrastinação em até 60 dias. E agora acabou de chegar o paçoca aqui na mesa, mas enfim. E no episódio de hoje, vamos confrontar uma questão que incomoda muita gente. Por que trabalhar demais está prejudicando a vida dos líderes e alimentando a procrastinação? Antes de mais nada, deixa eu esclarecer um ponto, tá? Para quem que é esse episódio? Esse episódio é para líderes que já trabalham longas horas e podem cair na armadilha do excesso de trabalho, como sendo um sinal de dedicação. Muitas vezes tem aquele líder ele que se mantém ocupado, ele acha que ele tem que ser aquele fazedor, ele tem que estar sempre fazendo e acontecendo. E muitas vezes ele não está sendo produtivo. Já falei algumas coisas a respeito disso, né? Esse episódio também ele é para líderes que têm a responsabilidade de entregar resultados dentro dos prazos e podem muitas vezes eles podem sentir a necessidade de trabalhar além do horário normal para cumprir as expectativas. Até que ponto trabalhar após o horário de trabalho é benéfico? Por quê? Existe uma questão que é você está trabalhando após o horário comercial porque você não está conseguindo entregar durante o dia a dia, ou você está trabalhando após o horário comercial porque você realmente está com um déficit na sua equipe? Um outro ponto é, esse podcast ele é para líderes cujo trabalho muitas vezes não é limitado por um horário tradicional de escritório, ou seja, que pode levar a longos períodos de trabalho intensivo. Existem profissionais que acumulam muitas tarefas, profissionais liberais, e eles falam, olha, eu preciso produzir, eu sou sozinho e eu tenho que produzir após o horário de trabalho. Eu tenho que trabalhar numa janela maior, num período maior de trabalho. Até que ponto isso leva à procrastinação? Esse podcast também é para líderes do setor de tecnologia, onde a rápida evolução e a alta demanda pode criar um ambiente onde o excesso de trabalho é normalizado e até mesmo esperado. Ou seja, quem nunca na área de infraestrutura, na área de sistemas, teve que fazer uma atualização de sistema, uma atualização de servidores fora do horário comercial e muitas vezes de madrugada e teve que estar no dia seguinte na empresa logo cedo para poder dar suporte aos usuários, né? Ou aquela mudança de data center, mudança de infraestrutura que só acontece à noite ou aos finais de semana. E muitas vezes na segunda-feira, antes de todo mundo chegar na empresa, esse profissional de tecnologia ele tem que estar lá. Para quê? Para justamente testar, validar, ver se está tudo ok e também poder dar suporte aos colaboradores, porque os colaboradores eles precisam realmente chegar na empresa e ter a certeza de que tudo está funcionando. E agora vamos, já que a gente está falando de polêmica, esse podcast também ele é feito para líderes comunitários e sociais, que eles estão profundamente envolvidos com as suas tarefas, com as suas causas, e eles podem ter dificuldade em estabelecer limites de trabalho, o que pode levar à procrastinação. Jean, você está falando o seguinte, uma minha causa social e eu não posso ajudar as pessoas? Você pode, você deve ajudar, mas você tem que ter um equilíbrio, né? Eu falo de crescer e contribuir. Então você não pode só crescer, crescer, crescer sem deixar de ajudar as pessoas, mas também você precisa contribuir com equilíbrio, tá? Então você não pode só contribuir, contribuir, contribuir e você não crescer. Você tem que ter esse equilíbrio, você precisa saber dosar, tá bom? E agora, para quem não é esse episódio? Tá? Esse episódio ele não é para líderes que já valorizam e praticam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Tá? Ou seja, aquele líder que ele já entendeu que muitas vezes não é o excesso de trabalho que vai fazer ele ser mais produtivo, mas sim o equilíbrio. E aí também aquele equilíbrio tanto com seus liderados na vida pessoal. Esse episódio também ele não é para líderes, cujo ele trabalha em setores com regulamentações específicas, né, com regulamentações estritas sobre horários de trabalho. Exemplo, como algumas áreas no campo da saúde ou na aviação, né, onde o cumprimento dos limites de horas trabalhadas ele é obrigatório. Esse episódio, ele não é para líderes que já implementaram sistemas de processos que maximizam a eficiência e reduzem a necessidade de horas extras, tá? Ou seja, se você tem um departamento efetivo, você não precisa todo momento ter uma hora extra. Obviamente, existirão situações pontuais, onde naquelas situações pontuais vai haver uma necessidade de uma hora extra. Um exemplo, a área de TI. Às vezes tem situações que só dá para fazer uma manutenção aos finais de semana.
Aí sim cabe uma hora extra, mas é uma exceção e nunca uma regra. Esse episódio, ele não é para líderes que medem o sucesso por resultado ao invés de horas trabalhadas. Ou seja, para aqueles líderes que já vêm há muito tempo promovendo uma cultura de trabalho focada no desempenho ao invés do tempo no trabalho. Algumas empresas que elas não focam tanto sobre se o colaborador está no trabalho ou se ele está em casa. O que, que ela foca? Ela foca na meta. O colaborador entregou a meta? Não tem problema, bacana. Mas muitas vezes tem muitas empresas mais antigas que eles preferem ver o colaborador sentado naquela posição de trabalho. O colaborador ele pode não estar fazendo nada, é aquela famosa frase, cozinhar o galo. O colaborador ele pode estar cozinhando o galo o dia todo, mas a empresa ela acha que ser produtivo é estar com o colaborador naquela posição. Ou então, a empresa que tem uma dificuldade de entender como que funciona o home office, a empresa acha não, para o trabalhador realmente ele ser produtivo, ele tem que estar aqui dentro da estrutura e não, ele não entende que o home office, muitas vezes o colaborador ele é até mais produtivo do que estando na própria empresa. Ele não é para líderes cujas funções são mais estratégicas do que operacionais. São líderes cujos eles entendem que eles precisam estar focados na estratégia e não no operacional. Eles podem ter agendas menos propensas a períodos intensos de trabalho, ou seja, eles vão estar mais focados ao planejamento e à visão de longo prazo. Qual é o líder que realmente ele entende que ele tem que ser estratégico, que ele tem que ser tático? E ele não tem necessariamente que estar fazendo no operacional. O líder que já passou por isso, o podcast não é para ele, tá bom? Parabéns para você. E também esse podcast ele não é para líderes que têm uma forte compreensão do bem-estar, né, do que como é bom realmente se sentir bem, e eles já adotaram práticas saudáveis de trabalho. E eles não veem necessidade do excesso de trabalho como uma opção viável, tá? Ou seja, eles já passaram pelo deserto, né? Eles já enfrentaram isso, então eles já sabem o que é bom, o que é ruim. Eles já sabem o que eles querem para ele e principalmente eles já sabem o que eles não querem para eles, tá? Então esse episódio ele não é para isso. Definir o que é trabalhar demais e como isso se manifesta na vida de um líder, no escritório, a sala de estar, tá? Quem conhece aquele líder que ele muitas vezes ele passa mais tempo na empresa do que em casa? É aquele líder que é o primeiro a chegar na empresa, é o último a sair, então ele acha que ele tem que centralizar, ele tem que fazer tudo, ele tem uma dificuldade de delegar e isso pode ter uma relação muito direta com a liderança dele. Exemplo, qual o estilo de liderança dele? Se ele é um líder, uma liderança pelo comando, se é uma liderança motivadora, se é uma liderança sistemática, se é uma liderança planejadora. Dependendo do tipo de liderança que essa pessoa possui, né, e aí tem uma relação direta com o perfil comportamental, ele vai assumir uma posição ou outra. Só que muitas vezes o líder ele não entende isso e ele quer impor esse estilo de liderança para o time. E aí realmente perde, perde um pouquinho o sentido, perde um pouquinho a conexão ali entre liderança e liderados. Eu acredito que existe uma certa confusão entre longas horas de trabalho e eficiência. E assim, você pode ser muito eficiente sem precisar gastar tanta energia. É a mesma coisa de você fazer uma viagem. Você quer dizer que se você for fazer uma viagem que vai demorar 10 horas e você foi parando, você foi se distraindo, você foi vendo a paisagem, ou seja, quando você vai fazer isso, você vai gastando mais combustível. Você acredita que você foi mais eficiente do que uma pessoa que simplesmente fez todo um planejamento para chegar do ponto A ao ponto B, gastando menos energia, gastando menos recursos, menos combustível e de uma forma mais rápida? Tem muito cuidado com isso, sobre essa confusão entre confundirem longas horas de trabalho com eficiência. Você pode me perguntar, tá, Gia, mas eu preciso de dinheiro, né? Eu preciso estar trabalhando, eu preciso estar presente naquela empresa. Mas você não, mas realmente você está sendo eficiente, você está ganhando dinheiro. Talvez o fato de você se manter tanto tempo ocupado é justamente o que está te impedindo de ganhar dinheiro. Porque você não consegue pensar de uma forma estratégica, você não consegue pensar em como aumentar a performance do seu time, da sua equipe, trazer mais resultados, você não consegue pensar no seu próprio desenvolvimento pessoal. Quais são os cursos que você precisa fazer? Quais são os treinamentos? Quais são os workshops? Qual o network que você precisa ter e fazer? E eu vou além. Você não consegue nem parar para pensar qual profissional que você precisa se tornar daqui a um ano, entendeu? Com aquele salário que você quer, com aquela promoção, você não consegue parar para isso. Pura e simplesmente porque você está com a cabeça
dentro do balde. Entendeu? E aí, por conta dessa falta de planejamento, o que que acontece? Você vai começar a ter um excesso de trabalho, isso vai começar a te afetar profundamente, as metas vão ficar cada vez maiores, mais complicadas, você vai se ver perdido, e aí vem o quê? A procrastinação. E aí vem o quê? A procrastinação. Será que agora você se tocou? Por que que você procrastina? Pura e simplesmente porque você não consegue fazer um planejamento, né? É um passo de cada vez. Mas você não planeja cada passo, entendeu? Você simplesmente fala, hoje eu vou pisar aqui, hoje eu vou pisar ali, hoje eu vou pisar do outro lado, entendeu? Opa, tem um buraco, e agora? O que que eu faço? Eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para trabalhar com isso. Fora situações urgentes que em algum momento foi algo importante e por conta dessa sua correria maluca do dia a dia, você ou sua equipe deixou de fazer. Por mais que possa ser curioso, trabalhar demais pode sim ser um catalisador da sua procrastinação. E no médio, longo prazo, a sua equipe não vai acompanhar. A equipe vai espanar. Aí você vai começar a ter aqueles casos de insatisfação, de burnout, a equipe desmotivada. Aí você vai começar a ver a sua equipe olhando para a grama do vizinho, ou seja, olhando para a empresa do vizinho. E aí? Eu tenho inúmeras histórias de mentoriados assim que eles achavam que eles eram muito produtivos, mas eles faziam o quê? Simplesmente se mantinham ocupados. Existe uma matriz que eu gosto muito de utilizar, que ela é uma matriz de produtividade, que onde eu mostro para quê? Para os meus mentoriados, para eles fazerem uma análise do dia deles. Então, o quanto que eles estão sendo estratégicos no seu dia a dia, né? O quanto que realmente eles estão focando o tempo para as questões estratégicas. O quanto que os meus mentoriados eles estão sendo táticos, olhando para o tático do negócio, eles estão realmente olhando para aquelas situações que realmente precisam da questão dele e quanto que eles estão sendo operacionais. E detalhe, você que é líder, ou você está numa posição tática ou estratégica. Por que você tem que estar envolvido no operacional? Será que é porque você ainda não conseguiu largar o osso? Em algum momento da minha vida, quando eu fiz a minha transição para uma liderança, eu era extremamente técnico, eu demorei muito para largar o osso. E o que me fez realmente refletir foi o feedback do meu time. Eles chegaram até a mim e falaram: olha, você tem que começar a largar o osso, você tem que começar a pensar realmente na estratégia do departamento. Aí eu falei: poxa, o meu time teve que me avisar isso. Quanto que de repente vocês precisam parar para ouvir o time de vocês e vocês não fazem isso. Ser estratégico, ser tático é isso, é ouvir o time, é também estar atento aos momentos de dar o feedback. E aí dar o feedback de uma forma positiva. Vocês estão abertos em relação a isso? Outro ponto, o quanto que vocês fazem em tarefas que precisam ser delegadas, mas vocês não delegam. Qual o percentual de tarefas delegáveis do dia de vocês e vocês não fazem isso? Já pararam para pensar? E as tarefas desnecessárias? Quais são as tarefas desnecessárias que vocês simplesmente insistem em estar realizando? Se você olhar tarefas operacionais, tarefas delegáveis, tarefas desnecessárias, será que você já consegue livrar uma boa parte do seu dia? Aí você pode estar me falando, Jean, mas se eu começar a delegar tudo isso operacional para o meu time, vai sobrecarregar o meu time. Tá bom. Mas será que o seu time também não está sobrecarregado porque você não está sendo estratégico? Você não está parando para analisar a equipe, sendo olhar para os seus processos, como estão os seus procedimentos, se é que vocês têm procedimentos? Ou quais são as ferramentas que vocês podem estar utilizando para automatizar a área de cada um de vocês, né? Automatizar processo. Como que você pode estar deixando o dia da sua equipe mais leve? Você está fazendo isso? Como que você está trabalhando para fazer o seu dia mais tranquilo, mais calmo? O quanto de inteligência artificial que você está implantando no seu departamento? É. E aí eu vou um outro ponto, já que a gente está falando de tudo isso. E aquelas tarefas urgentes que caem do nada, né? De paraquedas, que você fala, poxa, meu dia hoje está uma loucura, eu não consigo fazer nada porque é tudo urgente. O urgente um dia foi algo importante que alguém não fez. A questão é, alguma outra área não fez? Ou quem não fez esse urgente foi você, o seu time? Pra você ter ideia, eu já tive mentoriados que quando eu apliquei essa ferramenta, eles perceberam o tanto de
de, de oportunidades que estavam sendo perdidas diariamente, justamente porque eles estavam focando no que era errado, no desnecessário. E aí, de uma hora para outra, começou a surgir tempo. Ah, agora eu tenho tempo para fazer isso, eu tenho tempo para fazer aquilo, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para academia, eu tenho tempo para uma série de coisas. Essa ferramenta ela vai te mostrar o quê? Se o seu problema é falta de tempo ou se é falta de prioridade. Simples assim, tá? E aí, como que inicia essa mudança? Você fala, tá bom, gente, você está falando de tudo isso, mas aí eu começo por onde? Vocês começam pelo passo da autoconsciência, de vocês saber onde você está errando. Essa ferramenta ela vai trazer essa autoconsciência para vocês. Quando foi a última vez que vocês pararam para refletir sobre isso? E a partir do momento que vocês começam a ter essa autoconsciência, aí sim começa a se trabalhar estratégias para gerenciar o tempo e a energia de uma forma mais eficiente. Quais são as metas? Qual que é a metodologia? Se está utilizando algum tipo de metodologia agile dentro da operação de vocês ou não? Simplesmente é um passo de cada vez, vamos caminhando e cantando seguindo a canção. É isso. Muitos mentoriados que no passado diziam que eles trabalhavam demais porque eles trabalhavam da forma errada. Não faziam a gestão de tempo. Perdia muito tempo com isso aqui, ó. Esse bichinho aqui, ó. Tá vendo? Quanto de tempo que vocês gastam em redes sociais? O quanto de tempo que vocês gastam nisso aqui? A cada notificação de mensagem vocês ficam malucos com aquele desespero. Ah, eu tenho que ver, eu tenho que olhar. O quanto de tempo que vocês perdem com esse bichinho? Inclusive quando vocês estão no lar de vocês, quando vocês estão com a família de vocês. E vocês não dão atenção a quem vocês deveriam dar porque vocês estão mostrando sempre, tá? Porque vocês estão aqui. É exatamente isso. Aí vocês podem me falar, poxa, Gia, mas eu tô aqui no meu celular vendo um vídeo seu. Ok. Mas e o equilíbrio? Será que vocês conseguem realmente equilibrar isso? Ou vocês estão viciados em arrasta para cima? É isso. Vocês precisam o quê? Vocês precisam ter essas técnicas de gestão de tempo, vocês precisam ter uma delegação eficaz, vocês precisam ter um time, que esse time ele seja muito coerente para a forma que vocês trabalham, ou seja, que você entenda que o seu time está treinado para receber o que vocês delegam. E você tem que ter a importância de você recarregar as energias. E aí você pode. Provavelmente deve ter alguém aí que deve estar falando: Ah, mas e quem é esse Gian? Esse cara aí é coach, ele nunca passou pelo que eu passei. Vou falar novamente, tá? Eu fui head de tecnologia da informação, eu atuava na parte de cibersegurança, entendeu? Eu já trabalhei na parte de engenharia, desenhos e projetos, enfim. Já passei por tudo que você. E muito pelo contrário. Sempre quando eu vi uma pessoa falar de inteligência emocional, sobre essa questão de equilíbrio, eu sempre dizia: você nunca passou por isso, você nunca passou por essa situação que eu estou passando. Ou seja, o que eu posso falar para você? Eu passei, eu sei onde eu errei, eu aprendi e eu estou aqui para falar para vocês. Qual que é o jeito certo de fazer? Qual que é o jeito certo? Qual que é o jeito errado? E aí, ou você aprende com os erros dos outros. Vamos lá. Existem três tipos de pessoas. Existem as pessoas, vamos falar assim, né? Vamos fazer direto. Existem as pessoas burras, as pessoas inteligentes e as pessoas sábias. As pessoas sábias são aquelas pessoas que elas aprendem com os erros dos outros. E quando elas observam e elas aprendem, elas já colocam em prática. Existem as pessoas inteligentes que aprendem com os próprios erros. E tem as pessoas boas que elas não aprendem nunca. Então, o olho é tão lá em cima que elas acreditam que não tem o que aprender com ninguém. Elas simplesmente acham que são a dona da verdade e elas podem conseguir tudo na força do braço. Só que a cada vez que elas fazem isso, é mais uma derrota, é mais uma pancada, uma porrada. E aí eu pergunto para vocês: é muito difícil ser uma pessoa sábia? Eu sei. Mas vamos tentar ser pessoas inteligentes. Vamos tentar aprender com os nossos próprios erros. E se for para errar, que sejam erros novos. É disso que eu estou falando. Entendeu? É de realmente observar. É de realmente entender esse tipo de situação. E aí eu te pergunto: será que você tem tempo para perder? Eu não sei a sua idade, eu não sei a sua experiência de vida, mas será que você tem tempo para perder? Muitas pessoas falam: Ah, Jean, mas tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Dinheiro você consegue. Você pode buscar um trabalho. Você pode vender o seu carro, vender o seu celular, vender os bens que você tem, seja, vende seu PlayStation 5.
PlayStation 5 não, né? Vende seu PlayStation 5. Você pode vender várias coisas e você obter dinheiro. Agora, e tempo? Porque tempo, todo dia que você acorda, você está vendo o tempo passar. Cada vez que você vai lá na sua força do braço, tentativa e erro, muitas vezes você precisa pedir ajuda, precisa pedir um conselho para quem já passou pela jornada. Aí você me fala, Jean, e aí? Tempo não se compra. Você pode comprar tempo através de livros, ou seja, você vai estudar, você vai obter um conhecimento que você não tem, só que você vai despender um tempo maior. Ou você compra tempo, pessoas que já passaram pela jornada, pelo processo, ou seja, pessoas que vão chegar para você e falar: olha, você está errando aqui, você está errando ali. Ah, mas a decisão é sua. Você vai ouvir quem já passou pela experiência e você vai ter realmente aquela humildade de falar: poxa, eu vou ouvir e eu não vou cometer os mesmos erros. Ou você vai continuar quebrando a cara, errando, errando, errando. E aquela lição que era para você ter aprendido, continua reprovando e aquela lição continua voltando na sua vida. E aí, me fala. Você vai continuar perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo vida. E é justamente nisso onde as pessoas mais erram. E tem pessoas que se gabam. Ah, mas eu tenho 1 ano de experiência, 2 anos, 5 anos, 10 anos de experiência. Será que você tem isso mesmo ou você tem apenas 1 ano que se repetiu várias vezes? Enquanto você não mudar, enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Se você pegar as grandes invenções, Edison, o quanto que ele tentou, mas ele não ficou repetindo a mesma tentativa várias e várias vezes. Ele foi tentando descobrir novas formas de criar o invento dele, até que ele acertou. O quanto que você, enquanto você está errando, o quanto que você está procurando novas formas de fazer certo, o quanto que você está procurando fazer novas formas de fazer de uma forma diferente e para evoluir. Ou você simplesmente está se mantendo ocupado com aquela desculpinha, dizendo: ah, não, eu estou tentando. Mas no fundo, você só está repetindo aquilo que te convém porque é a sua zona de conforto. Tá fazendo sentido? É nisso onde as pessoas mais erram. E como que você organiza isso? Como que você dá esse próximo passo? É a tomada de consciência. Eu fiz um Reels recentemente sobre modelagem. O que é modelagem? Quais são os exemplos de sucesso à sua volta? Ah, Jean, não conheço ninguém famoso, não toquei. E olha para a sua empresa. Qual que é o líder de sucesso? Qual é o líder que você gostaria de ser aí onde você trabalha? Se modela com ele. Começa a conversar com ele, começa a entender a forma que ele está pensando. Vou falar algo polêmico agora, né? Tá em moda agora falar sobre como detectar defeito em helicóptero, sobre como instalar driver. Mas eu entendo quando o Titi fala de instalar driver. É o que? É mentalidade. Qual que é a sua mentalidade? Com quem que você está andando? Quais são os tipos de informações que você está recebendo? Começa a andar com pessoas que são mais competentes do que você. Pessoas que você vai ter mais a aprender com elas. Você entende que não preciso. No círculo de amizades que eu ando, eu sou a pessoa mais inteligente e tá tudo bem. Ok, tá tudo bem. Mas se você é a pessoa mais inteligente do círculo de amizade que você anda, como que você vai evoluir? Você vai aprender com quem? Espertos são seus amigos, as pessoas que estão do seu círculo de amizade, porque elas estão aprendendo com você. E eu não estou falando de que as pessoas são interesseiras. O que eu estou falando é, acima de tudo, você tem que ser interessante. O quanto que você é interessante para as pessoas com as quais você conversa com as suas informações. E aí, assim, e até onde fazer essa mudança é boa. É difícil. Muitas vezes você pode estar não concordando, você pode estar falando: poxa, mas não está fazendo sentido o que esse cara está falando porque eu vivi a vida toda dessa forma. Talvez seja a própria cultura da empresa. Empresas que a cultura, qual é? Que os colaboradores cheguem primeiro que o chefe e que os colaboradores só podem ir embora após o chefe ir embora. Eu já trabalhei com empresa assim. E o pior é que na época, na empresa que eu trabalhei nessa época, o meu chefe falava isso. Olha, você tem que estar aqui antes de eu chegar e você não pode ir embora antes que eu vá. Só que ele nunca olhava o que é a produtividade. Por mais que tivesse entregue, para ele isso não era importante. Então, assim, o que eu te digo é, seja produtivo. Tá? E quais são os efeitos colaterais? Depende. Você pode ter os efeitos colaterais de uma vida desequilibrada,
Quanto mais que você pode, o que mais você pode perder da sua vida? Talvez a sua vida pessoal, relacionamento com amigos, com família, com cônjuge, com filhos, a sua saúde. O quanto que a sua saúde está sendo afetada por conta do emprego? O quanto que você está se cuidando ou não está se cuidando? Até que ponto você vai esperar perder tudo que é mais importante da sua vida para você fazer uma mudança? Ah, Jean, mas eu tenho medo da mudança. Eu sei. Mudar dói. Já falei isso aqui. Dói pra caramba. Mas você pode ter certeza que perder aquilo que para você é mais importante dói mais ainda. Já imaginou como vai ser a sua vida daqui a 6 meses se nada mudar? Daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? 5? 10 anos? Às vezes você está numa situação que no momento atual está insustentável. Você fala, poxa, eu já não aguento mais. Eu preciso mudar. Só que você não muda. E muitas vezes você prefere o quê? Jogar isso para o caixão da bagunça, para o fundo do baú. Você não consegue fazer um estudo dos pós e os contras. Ou então vou além. Você fica pensando muito no que você pode perder se você mudar. Mas já parou para pensar o que você pode ganhar? Mudar dói. Sair da zona de conforto dói. Começar a procurar novas formas de trabalhar, novas formas de mudar, novas formas de ser mais eficiente dói. E eu falei um pouquinho de perfil comportamental. Talvez você possa ser um líder que a sua liderança é pelo comando. Ou seja, você é um líder dominante. Você pode falar muito porque você quer ter razão. Você não quer perder o poder, você quer tomar essa decisão, você quer ser o centralizador, você quer ser a pessoa que toma a decisão. Eu sei. Da mesma forma, tem aquele líder influente, que muitas vezes ele tem um medo de fazer o que precisa ser feito, porque ele não quer se indispor com ninguém. E ele tem uma tomada de decisão que é muito focada assim em pessoas e de uma forma rápida. É uma tomada de decisão emocional. Ou você é aquele líder estável, que você tem uma dificuldade de se posicionar perante as pessoas, de falar não. E você é aquele líder planejador, né? Você gosta de passo a passo, você gosta de planejar. E muitas vezes na empresa as coisas caem de paraquedas de última hora e você fica maluco, maluca, porque você, poxa, mas furou todo o meu planejamento. E aí, quando as outras áreas começam a te taxar que você é lento, porque você não faz o que tem que ser feito no tempo, aquilo te incomoda. Ou você é aquele líder conforme, né? O que é o conforme? O conforme é o cara que é exato, ele é preciso. A tomada de decisão dele é demorada e racional. Ele tem medo de delegar, porque ele acredita que ninguém vai fazer tão bem feito quanto ele. E da mesma forma, ele não delega, porque ele acredita que, pelo fato do perfeccionismo dele, ele vai delegar, a pessoa vai fazer errado e ele vai ter que corrigir. Você entende que até essa questão de autoconhecimento, o seu perfil comportamental impacta se você vai procrastinar ou não? E aí pega o seu time. O quanto que o seu time dá um match com o seu perfil comportamental ou não? Porque se você é um líder dominante e o seu time está no outro extremo, estável, você é um tirano. Agora, se você é um estável e o seu time é dominante, seu time vai jantar você. Você vai gastar uma energia muito grande para você conseguir controlar esse time. E aí pode ser o motivo de você chegar em casa totalmente esgotado e você fala, estou cansado, não quero fazer nada. E aí você procrastina. Porque você gastou tanta energia no seu dia a dia. Agora você, que é um líder influente e tem que liderar um time conforme, você deve achar tão chato aquelas pessoas, porque, poxa, por que tem tanto detalhe? Por que o pessoal simplesmente não faz? Conforme é chato, porque o conforme é detalhista. O conforme ele só faz quando ele tem certeza. Em contrapartida, o conforme vai falar que você é sem noção. Que você simplesmente vai fazendo as coisas, você não planeja nada e depois, ou seja, você líder influente toma decisão, às vezes, muitas vezes errada, e quem tem que corrigir é o conforme. Você já ouviu esse discurso alguma vez? Eu estou falando do quê? Autoconhecimento. De você saber qual é o seu estilo de liderança, sobre qual é o perfil dos seus liderados. Simples assim. Você tem ideia, já teve empresas que eu fiz trabalhos onde nós fizemos todo um mapeamento de perfil comportamental, não tanto do líder quanto do liderado, e nós colocamos em cada departamento uma placa. Nome do colaborador, qual o perfil comportamental,
como aquela pessoa reage, como aquela pessoa gosta de tratar determinadas situações, como ela gosta que as pessoas conversem com ela, e em situações de estresse, como que esse abençoado, essa abençoada vai reagir. Vocês precisam entender, porque muitas vezes a reação de cada um dos perfis comportamentais não é diretamente para você, e sim para a situação. Às vezes um dominante ele é taxado muito de rude, duro, e até provocar medo. Mas aquilo não é para você, é o perfil comportamental dele. Então, quando você faz uma comunicação de uma forma assertiva para cada perfil comportamental, você vai entender como que você se comunica e como ele vai comunicar com você. E você pode ter certeza que você diminui muito essa questão da procrastinação no seu time e na sua equipe. E eu acho que eu já falei demais, né? Senão a gente já vai entrar num outro assunto. Mas de qualquer forma, tá? Eu convido vocês para repensar sobre essa questão de trabalho árduo. Eu convido vocês a repensar e encorajo vocês ainda mais a refletir sobre essas práticas de conseguir equilibrar o trabalho junto com a saúde e a produtividade. O time de vocês com certeza agradece, tá bom? E para vocês acompanhar os novos conteúdos aqui se inscrevendo no meu canal, tá bom? Quem gostou, deixa um like, um abraço para vocês e até a próxima.